Boa tarde, começando mais uma live comigo, o Capetinha, aqui no canal do Manoviewer e no YouTube, @Manovil Bonecos. Tudo bom com vocês, gente? Segunda-feira, Marco Henri. Opa, tudo bom? Tudo jóia? Bom, tudo tranquilo no mundo, mais ou menos, né? Gente, hoje eu falei sobre o Ring Award, a nova verificação da Meta, né, do Instagram, que é conferido por uma banca, evidentemente, previamente selecionada para escolher 25 agraciados todos os anos, né? Teve, acho que desde 2023 isso está rolando, hein? Eu não sei, não sei, não sei bem, né? Minha pesquisa não chegou a tanto. E esse ano teve aí 25 escolhidos. E é clara a estratégia de valor e escassez, né? Do transformar um produto, rarificar um produto de grande e dar um grande valor para ele e fazer com que ele seja altamente procurado e disputado, né? Essa estratégia aí é desde o tempo de Lúcifer acontece. Então, se vocês verem o vídeo lá, vocês vão perceber, tomara que percebam, né? O vídeo tinha quase 3 minutos, né? Então eu explicava tintim por tintim, explicava lá bonitinho. Mas, gente, não posso pôr vídeo longo. Vocês não vão assistir, não vai dar audiência. E se um desiste de assistir o vídeo de 2, 3 minutos, outro desiste, a Meta simplesmente não entrega. Então, eu ainda estou estourando o tempo de 1 minuto que deveria manter 1 minuto. Então eu cortei uma explicação gigantesca. Aí sempre vem o menininho lá. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Eu acho que meu QI tá baixando. Sim, meu amor. Né? Então eu preciso que você tenha um bom QI. Eu preciso que você tenha uma boa carga de consciente, de inteligência para poder seguir e acompanhar meus vídeos. Gente burra aqui não é bem-vindo, não. Desculpa dizer, sabe? Então eu preciso que você, mesmo sendo um conservador de direita, um extremista da direita, tenha um pouco de inteligência para poder acompanhar o raciocínio, gente, né? Então quem não me segue e ainda mete eu não entendi nada. Gente, começou de um jeito, terminou de outro, eu fiquei sem entender, vi mais de 150 vezes, vai continuar vendo mais de 150 vezes, vai continuar sem entender, porque eu preciso que você tenha um background de inteligência para poder, porque não dá para dar aula, né? A distribuição do vídeo despenca, simplesmente despenca para 1/3 do que ele tem de visualização. Então, cara, você tem que ter uma base poética mínima para poder continuar nos vídeos, né? Bom, gente, já que eu expulsei já a metade de quem estava aqui na live só por chamar de burro, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre o vídeo. Então, cara, é isso, né? Esse valor e escassez, né? É tipo um anelzinho dourado na foto de perfil e a galera se matando para ter esse anelzinho dourado. Mas daí você precisa do fetiche, você precisa emprestar o nome de alguém, fazer um empréstimo de nomes e reputações para valorizar esse Ring Award, né? Um anel que inclusive não é só o anel aplicado na foto, tem um anel físico, né? Um anel de ouro lá com uma pedra, uma gema ali que deve ser um topázio brasileiro, com certeza, né? O anel foi desenhado pela estilista Grace Wales Bonner, né? Deixa eu falar o nome dela, Grace Wales Bonner, designer de moda masculina e da Adidas. Então eu cortei isso no vídeo, né? Ela desenhou vários produtos da marca Adidas e inclusive um tênis chamado Samba, né? Eu vou pôr depois no arquivo que vai ser publicado lá no YouTube a cara do tênis, né? E olha aí, né? Bonitinho o tênis, olha aí, né? Bom, na banca de jurados tem o Marc Jacobs, que fazia uma moda razoável. Ele trabalhou lá na Louis Vuitton, a marca de mala que virou marca de prêt-à-porter, né? Fala, Wellington
Móveis SDF, um abraço, querido, tudo bom? Marc Jacobs, que agora ele virou... O negócio dele é unha postiça, sabe? Uma aberração, assim, nojento, assim. Unhona postiça lá, tá lá com Marc Jacobs. O Cédric Grolet, você já conhece, você já viu no TikTok, no Instagram. O cara, um confeiteiro francês que pega lá uns chocolatão, né? Pega lá umas frutas, faz umas geleias, aí depois ele sai distribuindo na porta da confeitaria dele lá em Paris, eu acho, deve ser em Paris. Spike Lee, esse você não conhece, mas eu conheço bem, cineasta do Consagrado lá em 1990, fez um filme emblemático até hoje, Faça a Coisa Certa, Do the Right Thing. E antes de ter militante da causa preta lá nos Estados Unidos, e antes de ter esse Black Lives Matter, né? Bom, esse Ring Award, ele vem bem no momento que o influencer está desmoralizado, está caindo a audiência, está deixando de ser visto e ouvido. Até que tem, né? Até quem tem um razoável conhecimento, né? Olha aí, será que a Meta vai insistir em manter a vida dos influencers? Veja o Sérgio Sacani, né? Encerrando como é que era o nome da astronomia, enfim, né? Alguma coisa assim, né? E aí também o fim do Vênus Podcast, da Yasmin Yassine Cris Paiva. Gente, eu detestava Cris Paiva, cara. E a Yasmin Yassine não se comprometia, né? Sempre ali, meio de fora da conversa, né? Sei lá, gente. Né? Mas a Cris Paiva eu achava chata, sabe? Ainda com aquela história dela de que roubavam as piadas dela, sabe? Metiam direito autoral. Ambos os podcasts do Flow, o Sérgio Sacani e o Vênus Podcast. Vênus Podcast teve o rolo de direito autoral, né? A entrevistada foi pro Vênus errado. E aí ficou uma conversa aí, né? Nossa, roubou a nossa marca Vênus, né? É coisa mal explicada. Aí as mulheres criam uma polêmica, mas não tinha como. Space Today, obrigado, Pablo Venâncio 72, obrigado. Aí ficaram numa assim, tipo, roubou, mas não era nosso, né? Porque não registraram, não fizeram o registro da marca Vênus Podcast. Aí a mulher foi lá, consultou e mete um Vênus Podcast. Ai, cara, nossa, tudo errado, gente, tudo errado, né? Bom, gente, se alguém quiser roubar Manoview, eu não registrei também, sabe? Eu não tô nem aí, cara, assim, tipo, primeiro que você não vai conseguir abrir um canal Manoview, né? Porque tá lá no TikTok e tá aqui. Eu já tenho, já abri o canal. Aliás, aqui não é Manoview, porque eu encerrei a conta Manoview, então fica registrado no meu nome e eu não consigo entrar lá na conta, né? Então, mas se quiser, né, Manoview, cópia do Manoview Cover, pode usar, cara, eu não dou bola, velho, eu não dou a menor bola. Pode usar, eu mudo, sei lá. Capetinha, por exemplo, já puseram, eu não posso usar a capetinha, né? Já usaram, e sei lá, se alguém mandar eu mudar pra Capetinha, eu boto pra Petit Capete, né, meu, sabe? Ou Little Devilish, sei lá, sabe? Ah, cara, não, eu detesto o nome, cara, eu detesto dar nome aos bois e aos capetas, cara. Ai, cara, não tem paciência, não tem, né? Bom, será que é o fim do Flow, cara? Porque o Igor não conseguiu emplacar mais nada. No começo, como é que é aquela a atriz pornô, né? Não sei o que, Barry White lá, né? Como é que é o nome dela lá? E, nossa, gente, que ousadia, né? Aí tinha o Vênus, né? Abriu assim, vários produtinhos assim, aí Manoview Real. Manoview OFC.
Aí, né, vários produtinhos. Aí começou a querer virar elite, né? Botou os repórteres da Globo, tal. Gente, por gente da Globo é roubada. É baita roubada. Aqui não, né, não, sei lá, cara, não continua, não dá prosseguimento, né? Não emplaca. É outra turma, é outro público, né? Sei lá. Bom, eles, se tiver acabando o Flow, não é de se surpreender, né? Não é de se surpreender. Você não consegue chegar no Igor. Eu já tentei falar lá com aquele amigo dele, lá o parça dele lá. Os caras são desumildes pra cacete, eles não conversam, né? E é assim, né, cara? Você não tenta, você senta, né? Se você tenta e não consegue, você senta, né? Senta e não vai gostar do que sentou, né? Se for tarde o Flow, pois é, Marco Henri, né? Não vai mais, não dá mais, não consegue mais, né? Fazer o quê? É isso aí. Bom, gente, em 1973, outro assunto, tá? Corte aqui, ó. Corte rápido, né? Em 1973, o presidente da ditadura militar, general Emílio Médici, Emílio Garrastazu Médici, lançou a campanha nacional de vacinação, né? Contra a meningite. Toda a população, inclusive idosos, crianças e recém-nascidos, foram vacinados contra a meningite. Ninguém reclamou. E a aplicação era uma pistolinha nojenta pra caramba, gente. Teve até, assim, soldadinho do tiro de guerra aplicando com aquela pistolinha, e todo boomer tem o ombro furado com aquela pistolinha, tem a cicatriz da pistolinha da vacina contra a meningite, que foi lá em 1973 até 1974, tá bom? Então, ninguém reclamou, cara. Né? Teve muita reação imunológica e alérgica. Ninguém falou assim, me meteram aí um soro comunista. Ninguém falou, porque era da ditadura, né? Lucas BM83, SBM, um abraço, querido. Nunca fui com a escola para tomar esta vacina. Eu sou o Max de Souza, tem. Marco Henri tem a porra no braço. Dólar pra caralho, né? Então, uma pistolinha ali, né? Pô, vocês são velho, hein? Aí, cara, ninguém reclamou. Ninguém reclamou. E teve reação, teve casos de mutação genética, apareceu um bebê diabo. Isso tá registrado em jornal. Eu vou colocar o print aqui depois, vocês lá para o pessoal do YouTube ver, tá? Não teve rebeldia, não teve protesto. Bom, o que foi a vacina do Covid, né, cara? Vacina moderna, métodos modernos, né? O que foi a vacina do Covid, né? Esquisitices, bizarrices. O que teve de coisa esquisita e bizarra da vacina do Covid, né? Bom, aí o MEC do presidente Lula criou o CEPOP, que são os cursinhos populares. Há uma semana atrás, teve lá o lançamento, assim, a divulgação, porque aqui em São Paulo teve o CIPOP, né? Que é cursinho para estudantes de escola pública para prestar o vestibular, pegando alunos da universidade pública, Unesp principalmente, Unesp, USP, para dar aula nas escolas públicas, sabe? Então eles pagam um salarinho aí pro aluno de escola pública, e tá ótimo, gente, assim, funciona pra caramba. Agora vai ter o primeiro vestibular do CIPOP aí, tá? Cada aluno que vai estudar, além do professor que é aluno da universidade, né, da Unesp, da USP, da Unifesp, o aluno que vai fazer o cursinho ganha R$200 por mês. Tem uma grana para fazer o cursinho, né? Bom, ainda assim, a galera não adere, tá? Não tem aquela tá legal, é bacana, tal, não sei o quê, mas a adesão não tá né? Não tá aquele monstro assim, tá? É a luta para meter um diploma na mão da população brasileira, né? Da juventude brasileira, para ter uma chance na carreira, não é? Você vai ter uma faculdade. Na teoria isso está perfeito,
Tá? Gente, eu não estou lendo o que vocês estão escrevendo, né? Porque senão eu vou perder o raciocínio aqui. Na teoria isso está perfeito. O Cipop é ótimo na teoria, tá? Então você vai ter, vai aumentar a chance da população para concorrer ao vestibular em faculdade pública, né? E se for concorrer em faculdade particular, tem lá como é que é aquele empréstimo, né? Que eu acho um saco aquilo, assim, você pagar aquilo depois, né? Cara, muito bem, calma, não é isso, Lucas BM82, não é isso, tá? É uma questão, olha, primeiro eu pergunto, por que não é obrigatório? Por isso que eu falei, né, esse cursinho, por isso que eu falei da vacina lá em 1973, a vacinação da meningite com pistolinha no braço, tá? Não é obrigatório você fazer o cursinho para passar no vestibular, né? A gente está numa ditadura do PT, mas não tem obrigação de fazer CPOP, não tem obrigação de entrar prestar um vestibular e entrar na faculdade, embora seja uma questão estratégica, tá? Porque a gente está numa guerra econômica comercial. Nós precisamos de mão de obra, em tese, precisamos de mão de obra, tá? Se o Lula obrigasse, haveria um golpe de Estado. Quais seriam as consequências para o Lula, né? Se fizesse a mesma coisa que o governo militar fez, que a ditadura militar fez, né? A ditadura militar, né? Os generais falam que foi uma revolução cívico-militar, como falou o general Mourão, deputado, né? Os militares, naquela época, consideravam livre expressão coisa de comunista. Você não podia ficar falando assim, ai gente, eu sou contra a vacina, né? Ai, eu sou contra a industrialização, não acho nada... Não, você ia preso, velho. Você tomava um cacete. Você ia ter que se explicar no quartel, na delegacia, tá? Não tinha livre expressão, mesmo que você falava assim, ó, eu preciso falar uma coisa, a ditadura está fazendo muito bem, só que eu tenho umas críticas para melhorar. Ah, rapaz do céu. Crítica para melhorar? Cala a boca, vai se explicar lá na polícia, vai se explicar pro delegado. Que papo é esse de crítica? É bom ou não é bom? Não tem crítica. Tomava um cacete, velho, tomava um cacete. Tá? A livre expressão na ditadura militar não era livre de jeito nenhum, nem para elogiar não era. Pergunta para qualquer velho aí, gente, tá? 1973, aí quem estava na faculdade em 1973, pergunta lá como que era isso. Mas pelo menos tinha segurança, tá? Tá bom, velho, tá bom, então vai aí, né? Fala aí então agora, se em nome da segurança o Lula metesse uma lei marcial aí no país, hein? Quanto tempo que ele ia durar? Hein? Pegava uns milico aí favorável ao lulismo aí, hein? Muito bem, tá? A questão é que o Brasil precisa de mão de obra especializada, técnica, mas você tem a liberdade, sem remorso algum, de falar que não quer estudar. Eu vou repetir, nós estamos numa guerra comercial e econômica. O Brasil precisa de você com um diploma na mão, engenheiro, médico, advogado, tá? Dentista, fisioterapeuta, professor de educação física, professor de sociologia, professor de matemática, físico, tá? Mas você pode alegar direitos individuais e não lutar essa guerra pelo seu país. Esse é o nível do patriotismo atual. Imagina se tivéssemos fronteiras invadidas, tá? Tá acompanhando ainda? Não pare aí, não acabou. Mas o fato foi que, obrigatoriamente, a ditadura criou uma indústria de base, uma engenharia pesada, isso é louvável, com razoável tecnologia, tá? O Brasil sempre preencheu nichos econômicos, tentando não invadir áreas economicamente dominadas pelas potências, Europa e Estados Unidos principalmente. Mas a minha pergunta é, se estamos numa guerra econômica, inclusive eu acompanhei o debate de 4 técnicos que participam de forma direta ou indireta no atual governo, né? Se estamos numa guerra econômica pela industrialização,
Olha aí, Elias Jabbour, né, foi um desses que antes na campanha pro Lula, estavam lá falando: o Brasil precisa se industrializar, o Brasil precisa sair da economia primária, da produção primária, né? O Brasil precisa sair dessa dependência do agro e partir para a industrialização, tá? Então quem era que falava isso aí? Bom, o Elias Jabbour, comunista, foi assessor da Dilma Rousseff no Banco do BRICS e é atual presidente do Instituto Pereira Passos na Prefeitura do Rio de Janeiro, tá? E na fila de espera para entrar no governo. André Roncaglia, diretor executivo do FMI. Hoje ele está lá no FMI, nos Estados Unidos. O Wallace Moreira, esse estava na Coreia do Sul, defendendo o mestrado dele. Hoje ele é secretário de desenvolvimento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Geraldo Alckmin. Todos defendendo que o Brasil precisa sair da produção primária, olha, vamos lembrar bem, não vamos dar nomes aos bois, voltar a se industrializar. O Brasil interrompeu e não voltou. Reindustrializar, voluntária e forçosamente, porque o mundo está assim. O mundo está desindustrializando voluntária e forçosamente. Por crise, né? Tá fechando fábrica. Olha a Volkswagen na Alemanha, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Ou pela financeirização. Isso foi consequência ali dos anos 90 e primeira década de 2000, né? A cadeia não fecha, gente. O governo Lula empurra jovens para a universidade, mas não vai ter emprego quando se formarem. Eu não tenho solução, eu não tenho resposta. Qual é o plano? Qual é o plano, Lula? Tá? Gente, preciso fazer meu merchan aqui. Capetinha10k@gmail.com, chave crucifix para qualquer valor aqui para o Capetinha no canal do Manoviewer, tá? Pra gente fazer lives e vídeos. Eu queria agradecer quem enviou um pix de qualquer valor, tá? Eu sugiro 66 centavos, 6 centavos ou R$6,66. Mas você pode mandar o que você quiser mandar e o que você evidentemente puder mandar, tá bom? Ai, Capetinha, não tem dinheiro. Fica aqui na live, não tem problema, não é live fechada, né? Não é só para inscritos, não é só para quem, né? Quem contribui, não. Para todo mundo que quiser entrar e participar. Então, se você quiser, e aí eu coloco o teu nome, né, no vídeo, no final do vídeo eu ponho o nome de todo mundo que contribui. E eu preciso agradecer esses que, além de contribuir, sempre contribuem com capetinha10k@gmail.com, né? Então é o Rodrigo Rafael Teodoro, muito obrigado, José Ailton de Sá Pereira, Ricardo Bezubica, meu querido amigo, a professora Georgia Welp, psicóloga, João Marcos Assunção Lobato, muito obrigado, Luiz Henrique de Andrade, muito obrigado. Eu acho que é Luan Camilo Nogueira, muito obrigado. João Leônidas Oliveira, muito obrigado. Eniomara Lourenço Silva, muito obrigado. Carlos Henrique Donevante, meu querido amigo, muito obrigado. EMC2S, muito obrigado. Samuel Fernando Schroeder, muito obrigado. E Luiz Bersano de Mateu, muito obrigado. Ó, vocês perceberam que a EMCP, eu falei só a abreviação do nome dela, né? Porque ela colocou 1 centavo e quando coloca 1 centavo eu não falo o nome, eu só coloco as iniciais do nome. A pessoa quer ajudar, mas quer sigilo, né? Não quer, às vezes é evangélico, às vezes, sei lá, né? Não quer que apareça o nome. Tá bom, muito obrigado, eu agradeço. Então, quando você coloca 1 centavo, eu não coloco o nome inteiro, só coloco as iniciais, tá bom? Capetinha10k@gmail.com. Muito obrigado, gente. Vamos lá. Se você quiser ajudar e não tem dinheiro, tem outras maneiras também. Então segue a conta do Manoviewer, se inscreve lá no YouTube, @ManoviewBonecos e no TikTok, @Manoview, tá bom? Então valeu, gente, muito obrigado aí, vamos continuar, gente. Bom, nessa coisa aí de industrializar, né, de ter o que é o Brasilzão aqui, né, setor primário, né, sempre tá na coisa assim, a gente produz grãos, minérios,
petróleo, né? Para completar ainda madeira, pescado, carne, tudo setor primário, né? Tudo setor primário, praticamente extrativista, né? Uma coisa assim não passou ainda pela Revolução Industrial, né? Então, a gente está com essa questão aí que, inclusive, com um certo envolvimento da esquerda ligado à ecologia sobre a margem equatorial, tá? O IBAMA liberou a licença para a Petrobras explorar o óleo na plataforma continental, né, no mar territorial ali próximo do território do Amapá, né? E aí eles dizem assim, né, bem para impactar, que é a margem equatorial na foz do rio Amazonas, tá? Bom, isso ainda junta com um movimento da galera, porque eles vão agitar contra o PT do Lula, evidentemente, para pressionar o Lula, né? A parte conservadora do Lula, né? Neoliberal do lulismo, né? Do governo Lula, na COP30. Então, e a COP30 tá contaminada de empresas poluentes, tal. Isso sempre, gente. Puxa vida, sabe? Isso sempre, né? Tá legítimo, eu concordo, tá? Eu concordo. Eu, antes de ser comunista, eu era liberal ecologista. Então, com certeza, sendo liberal, eu abraçaria os comunistas ecologistas, com certeza. Não, por essa causa vamos nos unir. Mas, né, porque eu não quero que as praias do Amapá sejam poluídas por um vazamento de óleo, né? Eu contei aqui que eu morei no Paraná e eu vi o vazamento de óleo da Repar, né, da refinaria do Paraná, Getúlio Vargas, no rio Barigui, e aí contaminou o rio Iguaçu. Foi uma catástrofe lá no ano 2000, né? E a Petrobras teve que pagar altas indenizações, e eu vi esse dinheiro. Inclusive, eu entrei num projeto que tinha dinheiro dessa indenização da Petrobras aí, né? Na área de educação e arte, né? Para as populações ali de Araucária e União da Vitória, né? Bom, no entanto, gente, o Brasil tem condições de trocar hidrocarboneto pelo etanol? Já. Nós temos etanol lá da época da ditadura, gente. A tecnologia do etanol foi desenvolvida lá na ditadura, tá? Desde então, como é que a gente está até hoje? Então a gente pode parar, deixar de usar gasolina que vem do petróleo e usar exclusivamente o etanol, que é o biocombustível, né? Não dá, gente. Não dá. Nós não lutamos para isso. Podemos usar energia nuclear, Angra 1, Angra 2, Angra 3, para produção de energia elétrica, né? Espalhar energia elétrica e carros elétricos. Olha aí, gente. Dois saltos aí, né? Você tem uma indústria de carros elétricos consistente e você colocar usinas nucleares produzindo energia nuclear para o Brasil inteiro. Não dá. Não tem. As usinas de Angra não produzem esse volume de energia elétrica. Itaipu também não dá conta, né? Não tem, e também não tem sequer o planejamento do investimento para espalhar a linha de alta tensão, para espalhar, para substituir posto de gasolina. Além do que, nós não temos nós não temos nem pesquisa sobre motor elétrico. Nós temos assim, uma pré-pesquisa sobre os superímãs de terras raras, mas nenhum governo brasileiro teve investimento para a pesquisa desses motores elétricos, né? A coisa está tudo no papel. Tem universidade estudando, mas está no papel, né? Não tem como. Então, gente, assim, como é que está falando assim, como é que a gente pode se dar ao luxo de não explorar o petróleo na margem equatorial? Tanto na questão do Brasil ser uma economia extrativista, né, de economia primária, setor primário, quanto que não tem o menor investimento em tecnologia aplicado para a indústria.
É de novo, gente, assim, põe aluno para estudar na universidade, aí chega, para aqui, aí fica esse buraco inteiro, porque não tem a indústria aqui do lado para fechar o ciclo, aí você tem uma roda girando, assim, né? Uma roda girando, economia, produzindo, e aí alunos estudando, você tendo mão de obra para trabalhar nessa indústria, e essa indústria produzindo conhecimento e dinheiro para aplicar na universidade, para produzir conhecimento para a indústria. Não tem. A gente não tem essa roda. Essa roda não roda no Brasil, né? Então tá aí, né, gente? E aí, gente, nós temos o debate político onde está? Tá no olavismo, né? No mamadeira de piroca, no kit gay, no aborto vai acabar, o diabo vai tomar conta do Brasil, o Marx e Satanás está nas universidades, temos que fechar a universidade, ninho de satanistas, né? Então assim, né? Como que a gente vai encarar um futuro, né? Sem explorar petróleo? E aí a imprensa brasileira, né, a massa crítica brasileira, pergunta lá pro Lula, o Lula sai de uma reunião com o Donald Trump, aí vai lá o repórter, lá o velho, né, um repórter velho lá, vai lá perguntar lá, Diário do Comércio, lá pergunta pro Lula, o que o Brasil vai dar para os Estados Unidos pra gente, quer dizer, a gente tomou na rabeta por causa de tarifas injustas, né? E o cara ainda quer dar mais o quê? Dá o quê? Terra rara, petróleo, dá o que nós vamos dar para os Estados Unidos, né? Taxado em 50%, né? Então assim, nós não temos um debate, quanto mais a indústria. Aí a esquerda vê assim, não, vamos acabar com a indústria que é o setor primário de extração de petróleo. Gente, né? Então assim, é pergunta, né? É pergunta, só pergunta. Agora sim, olha o perigo, tá? A Alemanha não tem reatores nucleares. Né? Fizeram uma lei em 2002 lá na Alemanha. Presta atenção, é a Alemanha, não estou falando Paraguai, não estou falando de Sumatra, não estou falando de Ilhas Fiji, estou falando Alemanha. A Alemanha fala assim, não queremos mais usinas nucleares, né? 2002, uma lei em resposta ao ativismo popular contra, porque teve os acidentes de Chernobyl. Vocês assistiram a série lá da Netflix? Eu não consegui terminar a série, porque era uma sequência de coisa errada, né? Que a União Soviética cometeu ali, né? Na Ucrânia, Chernobyl na Ucrânia, ou Chernobyl. E o acidente de Fukushima, a indústria de Fukushima. Japão, hein? Japão. Aí, coincidindo, né, aí assim, não queremos mais... E começou, a Alemanha foi desmontando os reatores nucleares, com inclusive os ecologistas com preocupação de o que nós vamos fazer com o refúgio nuclear, né? Preocupação legítima. Eu era preocupado com isso. Né? Né? Nossa, o que vamos fazer com o refúgio nuclear? Aí teve um físico, ele falou assim, você pega um refúgio... Você coloca assim caixas de concreto assim, põe umas caixonas de concreto lá, fecha essa caixa de concreto, caixona mesmo, não é caixinha, caixona assim, põe uns caixão, né? Põe ali umas caixas de concreto e em volta você coloca uns fios assim, esse fio fica esquentando, aí você tem energia, você tem aquecimento pro resto da vida, assim, não tem, tipo assim, 1000 anos aquilo fica quente com refúgio nuclear. O cara deu essa ideia e todo mundo, que absurdo. Era uma ideia. Você fecha, fica lá vedado em chumbo e concreto, a radiação não mata, fica assim uma radiação mínima vazando. Mas fica quente, fica esquentando. E qual que é o problema da Europa? Calor. Eles têm um problema de aquecimento, gente. O inverno chega lá, como é que faz para deixar... A Europa poderia virar um país tropical com tanto refúgio nuclear. Bom... Aí a Alemanha desmonta, a Alemanha não tem mais usinas nucleares. Tá? As últimas usinas foram desmontadas em 2023. Ótimo. Só que ela não conseguiu repor
completar a substituição energética. Ela ainda estava a caminho. Então, enquanto ela não tinha motores elétricos desenvolvidos, energia eólica, energia solar desenvolvidos, ela estava usando o gás, o metano, que ela comprava de quem? De quem que a Alemanha comprava? Já soprei aqui sem querer. Da Rússia, tá? Então ela compra assa bolo? Deve assar, né? Deve assar. Gil MC Cloud, né? Deve assar. Inclusive, procura aí o cara que bolou a teoria da Terra Gaia, que o planeta Terra é um ser vivo, né? Aí hoje depois ele renegou essa teoria. Acho que ele faleceu. Ele renegou essa teoria. Ai, que absurdo, que coisa mais bicho grilo que eu bolei, assim. Aí ele virou a favor de combustíveis fósseis e energia nuclear, sabe? Que esse negócio de terra viva não conversa fiada, tá? Ai, gente, né? Enfim, né? Aí, então, aí a Alemanha não conseguiu completar. Bom, daí vem, né? Tem a queda o afrouxamento, coincidiu com o afrouxamento dos sistemas de defesa pós queda do Muro de Berlim e colapso da União Soviética. Estados Unidos reina como potência hegemônica no mundo sozinha. Hegemônico quer dizer só ele, né? Não tinha mais a multipolaridade, né? Então, sozinho os Estados Unidos reina até há pouco tempo, sem oposição. A China começa a se firmar como potência econômica. A Rússia do Putin, que na época visto como um autocrata patético pelo Ocidente, uma espécie de Fernando Collor russo, né? Porque apareceu o Putin lutando karatê, fazendo aula de karatê com uma faixa preta, pilotando caça, mostrando o abdômen enquanto cortava lenha numa cabana na Sibéria, né? O Putin tem um problema com os chechenos e aí ele acaba com a guerrilha chechena, invade a Crimeia e depois a gente já sabe o que aconteceu, né? Volta para a Alemanha, guerra da Ucrânia. Pega a Alemanha sem concluir a transição energética, ainda dependente do gás russo. A guerra corta o transporte de gás russo pela Nord Stream, né? Um dos motivos da Rússia falar, tá bom, vamos parar com a matriz nuclear, né? Vamos parar de usar a energia nuclear, é a dependência do urânio enriquecido, caso vocês não saibam, da empresa Rosatom. Rosatom, até mesmo os Estados Unidos compra urânio da Rosatom, que é uma empresa russa. Ela praticamente monopoliza a produção do urânio enriquecido no mundo. Nem os Estados Unidos têm uma empresa consistente e produtiva como a Rosatom. Tá? Pesquisa aí. Então a Alemanha falava assim, não queremos dependência dos russos. Então ela, mais do que atender aos ecologistas, a Alemanha estava querendo não ter dependência nenhuma da Rússia. Certo? Mas daí pega com a guerra da Ucrânia, né? Com o Friedrich Merz querendo invadir a Rússia. Olha que maluco, que doido das ideias, né? Hoje teve a Rússia anunciou a tecnologia de um míssil nuclear, que o motor dele é nuclear. Tá? Ele fica navegando na atmosfera sem precisar de energia e invisível. Ele fica lá. Aí quando o programa dele decide, ele cai para evitar escudo antimísseis. Olha que coisa. Ele fica lá voando no céu, lá sem ninguém ver, a uma hora ele cai. Gente, comecei a ver o filme da Kate Bigelow, House of Dynamite, na Casa da Dinamite, na Netflix. Cara, comecei... O que é? Os Estados Unidos não conseguem impedir um ataque de mísseis. Né? O míssil tá vindo lá e eles não estão lá desesperados, tô dando spoiler aqui. Eles estão, não, é simulação, não, isso aí é um bando de pássaro,
Daqui a pouco eu vou voltar. Vou voltar lá para ver. E credo, Sombrinha Produções. Ó, gente, ó, comprem a rifa aqui do Sombrinha Produções aqui, gente. Ajuda aí, R$ 25. Uma apresentação de teatro. Ajudem aí, gente. Força aí. Bom, então, cara, meu raciocínio. Se a Alemanha, com muito mais recurso técnico e indústria verde estabelecida, não conseguiu realizar a transição energética, o Brasil, sem nem iniciar a transição energética, tá com etanol desde 1970 e pouco, 76, 77, não sei, né? Não mudou até agora, não evoluiu. Né? A bioenergia, o etanol da cana não evoluiu ainda, tá lá a mesma coisa da cana até agora, né? Não tem sequer um parque industrial consistente e produtivo, quanto mais indústria verde, cara. Pode se dar o luxo de não explorar a margem equatorial. O Brasil pode não querer extrair óleo de uma jazida rica e produtiva. Hein? Sabe? O mundo falando, tem que preservar a Amazônica. O mundo tem que preservar a Amazônia comprando ouro de garimpo. A Europa compra ouro clandestino, de garimpo clandestino, gente, de reserva indígena Yanomami. A Itália compra ouro de reserva garimpado de reserva indígena Yanomami. Eu falei, aí fiz um vídeo numa feira no norte da Itália aí, que é ouro clandestino. Eles não querem nem saber, eles culpam o Brasil. A culpa é do Brasil, não é culpa nossa. Gente, já teve o diamante de sangue da África lá, das guerrilhas africanas. A Europa falou assim, não vamos comprar diamante de sangue. Tá? Esse ouro Yanomami é ouro de sangue. Ouro de vidas Yanomami. Tá? Aí vem com essa conversa aí de que a culpa é do Brasil, sabe? Aí a gente vai falar assim, não vamos explorar o petróleo na margem equatorial. Tem que pensar um pouco, né, gente? Tá fácil assim, porque a direita não pensa, gente. Mas a esquerda pensa, hein? Sei lá, gente, sei lá. Bom, Milei vence eleições legislativas na Argentina, comemorado como surpreendente. Os kirchneristas estavam ali comemorando antes do fechamento das urnas, mas aí os jornais, eu até agora não entendi direito, ainda estou falando isso, né? Tô falando nunca mais Iveco, nunca mais Fiat, né? Nunca mais Ferrari. E aí, até agora sim, mas G1, BBC falando que deu Milei, né? O Milei venceu, surpreendeu. A comemoração, as manchetes está assim, vitória surpreendente do Milei, tá? Bom, o que eu acho, né? O que eu acho? É uma hora da gente falar boa sorte para os argentinos, uma população conservadora, branca, maioria branca, né, absoluta, quase branca absoluta, e que exterminou o preto, exterminou o indígena lá na Argentina, e que se considera uma Europa latina, abrigou nazistas, e o Perón ajudou, né, a Alemanha nazista. Casos de argentino cometendo racismo no Rio de Janeiro, casos no Brasil e na Argentina, da torcida argentina chamando o brasileiro de mono, isto é, macaco, né? Eu só desejo para a Argentina o que eles merecem ter, né? O que eles escolheram. Eu acho que a Argentina tem que ser o que ela quer ser, e ela escolheu o Milei, né? Sejam bem-vindos todos os argentinos que quiserem gastar os seus dólares emprestados a juros colossais aqui no Brasil. Sejam bem-vindos, podem vir gastar aqui. Venham gastar quanto quiserem. Aliás, se eu pudesse dar um conselho ao argentino, parem de ser racista com chineses.
como quer os Estados Unidos, porque a China é o único mercado disponível para carne, soja e a soja argentina, né? Porque a Argentina é incapaz de disputar contra o agro brasileiro, né? O único que ela pode então vender é lá para a China, né? Porque a China acaba fazendo por uma questão delas lá, ela compra a soja e a carne brasileira e os minerais brasileiros. E aí, assim, num gesto de generosidade tremenda, ela compra a carne e a soja argentina. E aí a Argentina vai lá, cospe no chinês, né? Falando, chino, comunista, ele comunista, nosotros no gustamos del chino, né? Então, assim, boa sorte, argentino, né? Escolheram um caminho que merecem tomar, né? É isso aí. Novo estilo brasileiro, Samuel treinador, é isso aí. Tá bom? Então, gente, muito obrigado. Essa foi a live de hoje. Valeu. Sigam ali o Manoviewer, por favor. Ajudem a conta. E também ajudem essa live aqui. Vai lá no YouTube, na conta @manovilbonecos. E daqui a pouquinho eu coloco no story o link para vocês irem rapidinho aqui na live, lá no YouTube, tá bom? Beijo, gente! Até mais!